Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente tem um material bem interessante para analisar juntos. Olá, pois recebemos um resumo bem denso, né? Sobre o capítulo 18 de Armas, Germes e Aço. Isso, do Jared Diamond. O capítulo chama A Colisão dos Hemisférios, e a ideia aqui é a gente tentar entender, desvendar um pouco os argumentos desse material sobre por que o encontro da Eurásia com as Américas foi tão assimétrico, né, depois de tanto tempo separados. Exatamente. 13 mil anos de desenvolvimento isolado. É muito tempo. Nossa, muito. E o material, como você disse, ele busca entender as raízes disso, né? O que levou a esse resultado tão desigual lá depois de 1492. E o ponto central do resumo é que a explicação não está nos eventos imediatos só, mas sim nessa longa história separada. O texto fala muito das causas profundas, né? As ambientais, as biogeográficas, distribuição das espécies, o clima, o formato dos continentes, como tudo isso moldou as sociedades ao longo de milênios. É uma visão de longa duração mesmo. Entendi. E logo de cara, o material que a gente leu faz questão de dizer que não tem nada a ver com diferenças biológicas entre os povos, certo? Exato. Isso é bem enfatizado. A análise rejeita qualquer ideia de superioridade racial ou intelectual. O argumento é todo baseado nas vantagens que um lado acumulou por causa do ambiente ao longo desses 13 mil anos. Certo. E aí o texto começa a listar o que seriam as desvantagens, digamos assim, das Américas nesse processo todo. Sim. E o primeiro ponto nossa, é muito forte. A questão dos animais que podiam ser domesticados. Ah, sim, esse é um ponto famoso do Daimon. O material mostra um contraste brutal. Na Eurásia, eles tinham 13 das 14 espécies de grandes mamíferos que deram certo para domesticar no mundo antigo. Cavalo, boi, porco, ovelha. A lista é grande. Enorme. E nas Américas, o resumo diz que só uma espécie servia. Um ancestral da lhama e da alpaca. E só ali nos Andes. Nossa, uma só é uma diferença gritante mesmo. E o material explica por quê? Explica. Ele volta lá atrás no fim da Era do Gelo. Houve uma extinção em massa de grandes animais, o tal do Pleistoceno. E parece que nas Américas essa extinção foi bem pior do que na Eurásia ou África. Ah, talvez por causa da chegada dos primeiros humanos caçadores? É uma das hipóteses fortes que o texto menciona. O resultado é que sobraram pouquíssimos candidatos para a domesticação nas Américas. Entendi. E as consequências dessa falta de bicho grande domesticado? O resumo detalha isso. Sim, e muito. E não é só a falta óbvia de força para puxar arado ou para transporte, né? Que já foi uma revolução na Eurásia. Claro, isso já muda tudo na agricultura e na locomoção. Pois é. Mas vai além. Faltou também fonte de proteína móvel, tipo carne e leite em grande escala. Faltou lã, couro, tudo isso de forma mais limitada. E tem aquele ponto das doenças que você mencionou antes, que é crucial, né? Esse é talvez o ponto mais impactante a longo prazo, segundo a análise. A convivência dos eurasianos por milênios com os rebanhos deles foi ali que surgiram as grandes doenças infecciosas que depois viraram epidemias humanas. Tipo varíola, sarampo. Exato. Varíola, sarampo, gripe, peste, muitas delas pularam dos animais para os humanos e, com o tempo, surto após surto, as populações eurasianas foram desenvolvendo alguma imunidade. Quem sobrevivia passava essa resistência adiante. E nas Américas, sem essa convivência tão intensa com tantos animais domésticos? Não teve essa escola de doenças, digamos assim. Não teve essa coevolução com esses patógenos específicos. Os povos ameríndios não tinham as defesas imunológicas prontas para esse tipo de doença que veio da Eurásia. Faz todo sentido. Então a falta de animais foi ruim para a produção e, sem que eles soubessem, péssimo para a imunidade futura. Mas o resumo fala de mais coisas além dos animais, né? A própria comida, a agricultura. Sim, o segundo ponto grande que o material aborda é a produção de alimentos. As Américas tiveram seus próprios centros, onde a agricultura começou, claro, Mesoamérica, Andes, leste dos Estados Unidos, com plantas incríveis como milho, batata, feijão. Fundamentais até hoje, sem dúvida.
Mas a análise sugere que, comparando com lugares como o Crescente Fértil ou a China, talvez o processo tenha começado um pouco depois em algumas áreas-chave. E o pacote inicial de plantas, mesmo sendo nutritivo, talvez não permitisse a mesma intensidade de produção, o mesmo excedente, tão cedo quanto em partes da Eurásia. Mas como assim menos eficaz? Milho e batata são super produtivos? São, claro, mas o texto parece olhar para outros detalhes. Tipo, o milho levou muito tempo para ser domesticado a partir do teuzinto, que era bem diferente. E sozinho, o milho não tem todos os aminoácidos. Precisa do feijão junto, por exemplo. Ah, entendi. A combinação era necessária. Isso. Já no Crescente Fértil, eles começaram com trigo, cevada, que já eram ricos em proteína, mais as leguminosas, e já tinham os animais para ajudar e complementar. O sistema alimentar ficou robusto muito cedo. E a lógica do material é que mais comida Permite mais gente. Populações maiores, mais densas. E, historicamente, populações maiores e mais densas tendem a gerar sociedades mais complexas mais rápido. Cidades, gente fazendo trabalhos diferentes, governos organizados, exércitos. e mais troca de ideias e tecnologias também, imagino. Exatamente, maior intercâmbio. E aí você pode perguntar, e os Incas? E os Astecas? Eram sociedades super complexas. Pois é, com cidades enormes, agricultura avançada. Sim, eram impérios impressionantes, mas, segundo a perspectiva do material, eles são talvez as exceções que confirmam a regra geral. Mesmo eles teriam surgido mais tarde que impérios equivalentes na Eurásia. E fora desses centros, as densidades populacionais nas Américas seriam, na média, bem menores. Entendi. Eram núcleos de alta complexidade, mas talvez mais isolados ou com um entorno menos denso? Isso. E aí entra o terceiro ponto-chave do material. A própria geografia das Américas dificultou a conexão até mesmo entre essas grandes civilizações. Aquela história do eixo do continente, né? Leste-oeste versus norte-sul. Exatamente. A Eurásia é um blocão comprido, no sentido leste-oeste. Isso facilita muito a difusão. Plantações, animais, tecnologias, ideias, tudo pode viajar por milhares de quilômetros em climas parecidos. O trigo que surgiu no Oriente Médio e foi parar na Europa e na Índia, por exemplo. Ou os cavalos das estepes. Perfeito? Agora, as Américas são compridonas no sentido norte e sul. Viajar nessa direção significa cruzar climas e ambientes muito diferentes. Isso complica demais a adaptação das coisas. A lhama ficou lá nos Andes, nunca chegou no México. Exato. E o milho levou milênios para se adaptar do clima tropical do México para o clima temperado da América do Norte. Essa difusão foi muito mais lenta. E, além do clima, o resumo também fala de barreiras físicas mesmo, né? Desertos, montanhas. Sim, o continente americano é mais quebrado, digamos. O deserto no norte do México, separando do sudoeste dos Estados Unidos. O Istmo do Panamá, estreito com floresta densa, dificultando a passagem entre Mesoamérica e América do Sul. Os próprios Andes, que eram um centro de civilização, mas também isolam regiões. Essa fragmentação toda atrapalhou a troca de tecnologia, então. Muito, segundo a análise. Por exemplo, a escrita surgiu na Mesoamérica, com os maias e outros, mas nunca chegou nos Andes. Lá eles desenvolveram os quipos, que é um sistema genial de nós para registro, mas não é escrita como a gente conhece. E a roda? O material menciona isso também? Sim, menciona. A roda foi inventada na Mesoamérica, mas parece que só usavam em brinquedos, nunca para transporte ou para fazer cerâmica. Talvez por falta animal de tração e pelo terreiro difícil. Na Eurásia, a roda se espalhou para todo lado e para tudo quanto é uso. Entendi. Então, esses três fatores, poucos animais, características da agricultura e a geografia mais fragmentada no eixo norte e sul. O material diz que foram eles que criaram caminhos de desenvolvimento tão diferentes por 13 mil anos. Essa é a base da argumentação apresentada, sim. As causas profundas, de longa duração. Ok, agora vamos conectar isso com o momento do choque, né? Pós-1492. Como essas diferenças antigas se transformaram nas vantagens imediatas que os europeus tinham. O resumo fala disso? Fala, e é a consequência direta. O primeiro fator imediato, e o mais terrível, são os germes. Como a gente falou, sem os animais, sem a escola das doenças, os ameríndios não tinham defesa. Chegaram os europeus e trouxeram tudo junto.
Varíola, sarampo. Gripe, tifo, difteria. Foi uma avalanche biológica invisível. O material fala de um colapso demográfico gigantesco. Coisa de 90% da população morrendo em muitas áreas em poucas décadas. 90%. É quase inimaginável. É. E não foi só matar milhões de pessoas. Desorganizou tudo. Sociedades inteiras perderam líderes, guerreiros, agricultores, gente que sabia das coisas. Minou qualquer capacidade de resistir de forma organizada. Talvez tenha sido mais mortal que as armas. Falando em armas, esse é o segundo ponto óbvio que o material destaca, né? A tecnologia de guerra. Sim, a diferença era enorme nesse ponto. Europeus com armas de aço, espada, lança, punhal, até uns canhões bem primitivos. E armadura de aço. E nas Américas? As armas eram principalmente de pedra, madeira, obsidian, que é um vidro vulcânico bem cortante. A proteção era escudo de madeira, couro ou umas armaduras de algodão acolchoado. Funcionavam, claro, mas contra o aço... A vantagem do aço era muito grande. E a metalurgia que existia aqui nos Andes, principalmente? Existia, e era bem desenvolvida para certas coisas, como ouro, prata, cobre, até bronze. Mas era mais usada para enfeites, ferramentas, talvez algumas armas cerimoniais. Não chegou no nível da metalurgia de ferro e aço para guerra como na Eurásia. Certo. E além do aço, tinha o cavalo. O material também bate nessa tecla. Com certeza. Os cavalos tinham sido extintos aqui há milênios. Quando os espanhóis chegaram montados, imagina o choque para quem nunca viu um bicho daquele tamanho com um guerreiro em cima. Deve ter sido paralisante no começo. E militarmente o cavalo dava velocidade, mobilidade, uma posição de luta mais alta. A força de uma carga de cavalaria contra gente a pé era devastadora. Mesmo com poucos cavaleiros, fazia uma diferença imensa. O resumo também menciona os navios, né? A tecnologia naval. Fundamental. Sem os navios deles, as caravelas, as naus, que eles desenvolveram navegando no Atlântico, os europeus nem teriam chegado aqui. E mais importante, não teriam como manter contato, trazer reforços, administrar tudo de longe. E as civilizações daqui, mesmo os da costa, não tinham nada parecido para cruzar o oceano. Não tinham embarcações para esse tipo de viagem longa em mar aberto. A tecnologia naval era para navegação costeira ou em rios. E por último, um fator que talvez a gente não pense tanto, mas que o material diz que foi importante, a escrita. Sim, a escrita já existia na Eurásia há milênios, né? Suméria, Egito. Era uma ferramenta poderosa para administrar impérios, registrar leis, impostos, história, conhecimento militar, mandar ordens para longe. E nas Américas, como eram? A escrita mesmo, com símbolos para sons ou ideias, só existia na Mesoamérica, com os maias e outros povos ali. Nos Andes, os incas tinham os quipos, aquele sistema de cordas com nós, que era super sofisticado para números e talvez até para contar histórias, mas não era escrita no mesmo sentido. No resto do continente era tudo oral. E essa diferença deu vantagem para os europeus como? O material argumenta que sim. Ajudava a organizar as conquistas, a administrar os territórios e acessar a informação. Eles tinham relatos de outras conquistas, mapas, estratégias, tudo registrado. O texto até cita aquele episódio famoso em Cajamarca. Com Atahualpa, o líder inca? Isso. Quando dão uma Bíblia para ele e ele não entende o que é aquilo, para que serve um livro. O material usa isso como um símbolo dessa diferença, do poder que a informação escrita tinha. Então, juntando tudo isso que o resumo traz, a ideia central é que esses fatores que decidiram a parada ali no contato, os germes, as armas de aço, os cavalos, os navios, a escrita e a organização do Estado que bancava tudo isso, não apareceram do nada na Europa. Exatamente. A análise que a gente está vendo argumenta que tudo isso é a consequência direta, o ponto final, daquelas diferenças ambientais lá do começo, dos 13 mil anos de história separada. A diferença nos animais e plantas disponíveis, a geografia, tudo isso teria levado a mais gente na Europa. Populações maiores, mais conectadas pelo eixo leste-oeste, o que acelerou a tecnologia, a organização política e, crucialmente, a exposição às doenças que deram alguma imunidade. As vantagens de 1492 seriam o resultado dessa longa cadeia de causas e efeitos, que começou lá na geografia e na biologia de cada continente.
É importante frisar, como você disse, que essa é a explicação que o material apresenta, né? Focada nesses fatores de longo prazo para entender a disparidade sem querer julgar ou justificar nada. Exato. É uma tentativa de explicar o como e o porquê dessa diferença tão grande, olhando para as condições de base de cada hemisfério. Bom, então, para a gente amarrar a ideia principal desse resumo do capítulo 18, a colisão foi tão desigual porque foi um encontro de mundos que viveram 13 milênios em realidades muito diferentes. E essas realidades, segundo o argumento, foram moldadas pela geografia e pela biologia de cada lugar. As vantagens dos eurasianos, em 1492, não seriam por eles serem melhores, mas o produto final dessas histórias ambientais distintas e longas. Perfeito. E isso deixa a gente com uma pergunta no final, né? Uma provocação que esse tipo de análise focada no longo prazo sempre traz. Qual seria? Se a gente aceita essa ideia do material, de que as condições ambientais criaram diferenças tão profundas ao longo de tanto tempo na imunidade, na tecnologia, na organização, será que o resultado do encontro pós-1492 podia ter sido muito diferente? Você diz, será que os detalhes, as pessoas específicas, as batalhas importaram tanto assim no quadro geral? Exato. Ou será que a vantagem eurasiana, essa simetria de poder, já estava meio que programada pelas condições geográficas e biológicas? Até que ponto o resultado já estava mais ou menos definido por esses fatores de longa duração? E até que ponto ainda havia espaço para a sorte, para o acaso, para as decisões humanas mudarem o rumo da história? É uma questão pesada, né? Sobre o quanto o ambiente determina nosso caminho e o quanto a gente consegue mudar o curso das coisas. Pensa no peso do determinismo geográfico versus a liberdade da ação humana, a contingência histórica. É algo para a gente continuar pensando sobre, com base no que esse material nos apresentou hoje.